Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à escola chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e o objetivo do nosso canal é oferecer para vocês informações, conhecimentos, experiências fundamentados nas nossas vivências equestres e também fazer contribuições para que vocês possam agregar valor funcional, bem-estar e saúde aos cavalos de vocês. Estamos começando a nossa live um pouquinho mais cedo hoje, alguns minutos, e espero que todos que já estão conosco façam bom proveito do conteúdo e ao final eu vou ver se vocês deixaram aqui registrada alguma pergunta para que nós possamos fazer mais contribuições. Obrigado a todos que já estão entrando aqui conosco e a todos aqueles que estarão no decorrer dessa live. Ao final, ela fica salva no feed do nosso Instagram e, sendo assim, aqueles que chegarem atrasados poderão assisti-la na íntegra ao final. Bom, hoje nós faremos a edição 18 do projeto Cavalo Nota 10, temporada 2023. O nosso canal ele foi inaugurado em 2022, ou seja, no ano passado. Estamos agora na segunda temporada. Né? A live que recebe essa denominação, né? Projeto Cavalo Nota 10, ela tem caráter interativo. Nós trazemos aqui perguntas que nos são enviadas por vocês. Então, por favor, continuem enviando, porque será um prazer para nós oferecer aqui as contribuições que estiverem ao nosso alcance. Eu espero que os momentos aqui compartilhados sejam de bom proveito para todos nós e certamente serão. Muito bem, hoje eu trouxe duas perguntas. A primeira é da Regina Célia Brito. Ela está dizendo aqui: como vai, Paulo Guilhom? Estou com intenções de comprar um cavalo. Na verdade, já tomei essa decisão. Gostaria de saber quais os aspectos que devo considerar para não ter problemas futuros. Li 2 livros de sua autoria. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelas atenções. Ô Regina, agradecido fico eu, não só por você ter nos enviado essa pergunta, mas também por você estar acompanhando o nosso trabalho, por ter lido aí alguns dos nossos livros, né? Então receba também os nossos agradecimentos. Essa pergunta sua é muito importante. Inclusive ontem nós fizemos o 12º encontro instrucional do grupo de estudos da escola chamada Cavalo com a turma Alfa, a primeira turma que está operando esse programa. Não é? E nós falamos sobre avaliação de cavalos, estamos falando desde a aula anterior, inclusive. Não é? E agora vou aproveitar a sua pergunta, porque ela tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando por ele lá no grupo de estudos, né? Avaliação de cavalos. Existem vários aspectos a serem considerados quando nós vamos avaliar um cavalo, sobretudo quando nós vamos adquiri-lo. Não é? É preciso tomar cuidado e estabelecer o máximo de critérios para exatamente prevenir dissabores futuros, ok, Regina? Bom, as principais avaliações ou aspectos a serem considerados são a morfologia funcional, o comportamento do cavalo e a funcionalidade, certo? Em primeira instância, você deve definir o tipo de utilização que você vai fazer do cavalo, para que você também possa, no momento da escolha, considerar esse aspecto. Não é? Existem várias modalidades de equitação, várias maneiras de nós utilizarmos o cavalo como montaria e como ferramenta para a prática da equitação. Não é? Então você tem que fazer primeiro essa definição, qual o cavalo que vai se adequar mais às suas intenções de utilização. Após você ter definido isso, agora, se você não sabe realizar as avaliações que eu mencionei, não? A morfologia funcional, ou seja, o chassis do cavalo, a estrutura física dele, que tem tudo a ver
com suas competências funcionais. Okay? A estrutura do cavalo pode ajudá-lo ou dificultar os seus desempenhos funcionais. Então já existe há séculos um formato de chassis conhecido pelos grandes estudiosos do cavalo que favorecem o uso funcional dos cavalos. Okay? E é sobre isso que nós estamos falando no nosso grupo de estudos, aprofundando estudos sobre essa questão. Não é? A avaliação do comportamento é a mesma coisa. É preciso que nós tenhamos conhecimentos suficientes para avaliar o comportamento. O comportamento é de uma importância crucial, porque ele pode interferir em todos os processos de manejo e treinamento do cavalo. Um cavalo de bom comportamento, ele favorece, ele facilita as operações de manejo e treinamento. Não é? Mas é interessante nós aprofundarmos um pouco aqui agora. Eu já falei isso outras vezes nas nossas publicações, mas não custa nada repetir. Existe uma diferença entre índole, que é sinônimo de temperamento, e comportamento. A índole ou temperamento é aquilo que o cavalo traz consigo ao nascer. Ele herda dos seus antecessores. Não é? Que é o traço de personalidade do cavalo. E o comportamento é adquirido durante as convivências conosco, sobretudo nos processos de manejo e de treinamento. Então, o comportamento é adquirido, o temperamento é inato, o cavalo nasce com ele. Perfeito? Quando nós conseguimos um cavalo de bom temperamento e trabalhamos para construir nele um bom comportamento, ótimo. Agora nós unimos dois aspectos importantíssimos que vão favorecer todas as nossas relações junto ao cavalo. O terceiro aspecto, a funcionalidade, talvez o aspecto que mais vai influenciar a utilização do cavalo. Né? Qual é o seu nível de funcionalidade? Ah, mas o cavalo ainda não foi domado. O cavalo ainda não... Vou comprar um cavalo que ainda não foi domado. Não tem problema. Reside aí a importância de nós estabelecermos qual tipo de utilização para escolhermos a raça que mais se adequa às nossas pretensões e dentro desse universo racial, agora sim, escolher um indivíduo que possa apresentar características que favoreçam a sua funcionalidade. Então, é uma avaliação aprofundada, né? Ela requer conhecimento aprofundado, e se a pessoa não tem condições de realizar essa avaliação, ela deve contratar um profissional que tenha essa capacidade. É um investimento muito recomendável, porque vocês vão evitar dissabores futuros, prejuízos futuros, problemas futuros. Não é? Então, existem vários profissionais do cavalo já com experiência suficiente, conhecimento suficiente para fazer essas avaliações. Não é? Então, anotem aí. As avaliações indispensáveis que não podem faltar são, não é? A estrutura do cavalo, ou seja, a sua morfologia funcional. Lembrando que morfologia funcional é aquela que está relacionada à funcionalidade do cavalo. Morfologia estética é um conceito subjetivo. Está mais vinculado às questões da aparência, da beleza do cavalo. Morfologia funcional é um aspecto vinculado aos desempenhos que o cavalo vai realizar juntamente conosco, ok? É importante frisar isso. Então, voltando à sequência que eu ia nela, né? A avaliação da morfologia funcional, a avaliação comportamental, que também inclui a índole, né? O temperamento do cavalo, e a avaliação funcional, certo? Há muita coisa para dizer sobre isso e por isso mesmo eu quero convidar vocês a participarem conosco desse grupo de estudos que nós estamos oferecendo. Não é? Esse projeto do grupo de estudos da escola chamada Cavalo foi motivado por nós estarmos, nesse ano de 2023, completando 40 anos de exercício profissional junto aos adeptos do cavalo. Então resolvemos criar esse grupo de estudos e elegemos aí 52 temas da hipologia para compor
o programa que está sendo oferecido para esses estudos, ok? Nós fazemos ali uma aula por semana, em horário noturno, em sala de aula virtual, e vamos levar 48 aulas para abordar todos os temas que constam do programa, ok? Então, sendo assim, nós vamos levar 12 meses, um ano, de estudos conjuntos para terminar esse trabalho. Quando a pessoa não pode comparecer online, né, nas aulas, ela tem acesso posterior ao conteúdo que fica retido na plataforma digital que está sediando o projeto, que é a Hotmart. Então, inclusive, há pessoas que têm interesse, mas o dia que foi elegido é impossível eu participar. Não tem problema, a pessoa pode ter acesso às aulas gravadas, não é? Se ela não pode participar online. Então, é um projeto muito interessante e espero que vocês tenham a oportunidade de conhecê-lo, ingressarem conosco e fazer proveito dessa oportunidade. Esse ano vamos oferecer apenas 3 turmas. A primeira já está concluída, já está fechada. Vamos agora formar mais 2 turmas que têm no mínimo 8 participantes para começar a operar e no máximo até 15 participantes, ok? Para que os trabalhos possam ficar mais consistentes e eu possa atender melhor aos participantes. Bom, Regina, então as minhas contribuições diante da pergunta que você nos trouxe foram essas, bastante superficiais, eu diria, se comparadas aos estudos que nós oferecemos no grupo de estudos, mas acredito que já possa ter oferecido a você aí uma luz dentro da sua necessidade de momento. A segunda pergunta que nos foi trazida foi do Fabrício Mantovani. Ele está dizendo aqui: Oi Paulo, há quase 2 anos comprei um cavalo em um leilão virtual. Infelizmente ele não correspondeu às minhas expectativas e acabei me desfazendo dele, inclusive por um valor abaixo do que havia pagado. Eu sou praticante de vaquejada e preciso de pelo menos 3 cavalos para participar das competições. Qual a sua recomendação? Devo comprar um cavalo já treinado ou seria melhor um cavalo mais jovem, ainda sem treinamento? A diferença de valor é grande, mas o trabalho e o tempo de treinamento talvez sejam um aspecto desfavorável a ser considerado. Obrigado. Fabrício, obrigado eu por você ter mandado essa pergunta para nós. Nós vamos tentar aqui fazer algumas considerações para ajudá-lo, obviamente. E vou começar dizendo a você o seguinte: nós mencionamos isso ontem lá no grupo de estudos, viu? A aquisição de um cavalo é algo de grande importância, não é? E depois que o cavalo chega às nossas mãos, muitas responsabilidades nos cabem, no que se refere à manutenção do cavalo, e essa manutenção ela abrange também vários aspectos, não é? Então é preciso que nós façamos isso com muito critério, a escolha do cavalo que nós vamos adquirir. A forma menos recomendável para a aquisição de um cavalo é exatamente essa que você fez, não é? Comprar um cavalo por um leilão virtual. Você vendo o cavalo por imagem à distância, numa tela, não é? As avaliações precisam ser presenciais e elas demandam não apenas conhecimentos de quem vai avaliar, mas também um tempo considerável. Eu citei ontem o exemplo dos estrangeiros que vêm ao Brasil adquirir cavalos aqui, né? Eu trabalhei um bom tempo com a raça puro sangue lusitano, inclusive atuei como árbitro nos concursos de equitação de trabalho no estado de São Paulo, nas temporadas 2007, 2008 e 2009, como árbitro designado pela Associação Brasileira
de criadores do cavalo puro sangue lusitano, né? Recebi um treinamento, fui qualificado e atuei nesses concursos. Bom, mas nessas vivências que eu tive junto ao cavalo lusitano, eu testemunhei estrangeiros que vinham ao Brasil comprar cavalos dessa raça, o puro sangue lusitano. E a avaliação, o modo de avaliação deles é exemplar, na maioria dos casos, porque eles vão ao local onde o cavalo está, pessoalmente, e costumam permanecer ali de 1 a 5 dias, observando os cavalos em todos os seus processos de manejo e de treinamento para fazer as avaliações. Ok? Então nós não conseguimos fazer avaliações instantâneas em um cavalo. A mais rápida, eu diria, que seria a avaliação da morfologia funcional. Se a pessoa tiver conhecimentos, ela ali em pouco tempo ela faz uma leitura visual e consegue visualizar, né, as dimensões que se adequam a um chassis que vai favorecer os desempenhos funcionais do cavalo. Okay? Agora, a avaliação do comportamento, da índole e, sobretudo, a avaliação funcional requerem um tempo maior. O cavalo precisa ser observado em dinâmicas, né, de manejo e de treinamento. E isso não é de uma hora para outra. Ok? Então agora vocês imaginem, depois que os estrangeiros fazem tudo isso, essas avaliações, né, nesses 3 aspectos, ao final eles fazem uma chapa de raio-x completa da estrutura do cavalo para realmente se certificarem de que não há nenhum problema. Só após isso é que eles realmente consolidam o negócio. Ok? Bom, então vejam bem, diante disso que eu falei, seria um despropósito total nós comprarmos um cavalo por um leilão virtual, né? À distância, sem ver o cavalo, sem fazer essas avaliações. É um risco muito grande. E eu tenho testemunhado ao longo das minhas vivências equestres aquisições de cavalos em leilões presenciais e virtuais de valores consideráveis, ou seja, altos valores, sem uma avaliação criteriosa. Não é? Isso só é feito por pessoas ainda imaturas no sentido equestre. O que leva uma pessoa a um procedimento como esse é imaturidade equestre. Okay? Imaturidade equestre. Até mesmo um leilão presencial não é suficiente para que nós possamos fazer as avaliações devidas antes de adquirir um cavalo. Não é? Então, tomemos cuidado com isso. Evitemos essas situações, porque é muito comum nós comprarmos gato por lebre, nos enganarmos na hora da aquisição. Ok? Bom, então essa é uma advertência que eu faço a você, Fabrício, e que serve para todos os nossos espectadores aqui também, né? Bom, mas você complementou aqui dizendo que pratica um esporte equestre denominado vaquejada e perguntando se eu recomendo você comprar um cavalo que já esteja treinado ou um cavalo jovem para ser treinado, né? Eu vou dar essa resposta, mas falando do cavalo atleta, não apenas do cavalo utilizado para vaquejada. Okay? Estou falando aqui agora do cavalo atleta. O cavalo utilizado em qualquer que seja a modalidade equestre, ele é um atleta, é um super atleta. Não é? E nós precisamos compreender isso, essa questão. Como é que nós preparamos um atleta humano? Vamos refletir a esse respeito. O caminho de preparação de um atleta equino não é muito diferente. Requer cuidados e critérios
para que os potenciais que o indivíduo traz consigo possam se manifestar atleticamente. É toda uma preparação. Inclusive, a falta de preparação adequada dos nossos cavalos atletas tem sido a principal causa de uma aposentadoria precoce desses animais. Ou seja, em pouco tempo o cavalo não consegue mais realizar as suas atividades por uma série de questões que inviabilizam as suas atuações funcionais, por má preparação atlética. Vários tipos de problemas ocorrem, não é? Contusões, distensões, contraturas, todo tipo de problema que possa inviabilizar a atuação atlética do cavalo na modalidade que ele participa. Não é? Por quê? Porque nós pecamos na preparação desse cavalo. O cavalo atleta, como o atleta humano, precisa de um personal trainer. O treinador do cavalo é um personal trainer, que precisa conhecer quais os exercícios que se adequam à preparação do cavalo, a ordem de apresentação desses exercícios, a intensidade dos exercícios quando estão sendo realizados, o equilíbrio entre trabalho e descanso, a parte nutricional do cavalo, as ginásticas funcionais preparatórias que dão ao cavalo capacidade de utilização dos seus potenciais neuromotores. Né? Tudo isso precisa ser considerado e não é um processo instantâneo. Lembrando que o cavalo primeiro precisa ser iniciado para depois ser submetido à preparação atlética. A iniciação seria a alfabetização do cavalo diante dessa linguagem de comunicação entre nós e ele, denominada equitação. Ele precisa reconhecer essa linguagem, que é realizada entre o cavaleiro e o cavalo através da emissão de estímulos neuromotores, através da ação das ajudas. É um código de comunicação. Então o cavalo é iniciado, aprende a utilizar esse código e agora ele tem que passar por um processo de preparação atlética que vai dar a ele condições de atuar de forma competente naquilo que nos interessa. Inclusive é preciso que o cavalo tenha aptidão para a modalidade eleita. Vamos usar o exemplo do caso humano. Se um ser humano não apresenta aptidão para determinada prática esportiva, não adianta nem uma boa preparação atlética, porque vai faltar a ele aptidão, vocação para o exercício daquele esporte. Não é? E como é que nós identificamos a vocação de um cavalo? Exatamente nos processos iniciais. Não é? A iniciação, vulgarmente chamada de doma, já nesse processo o cavalo revela muitas das suas predisposições funcionais, das suas aptidões, okay? Para que nós possamos avaliar se ele vai ter ou não bom desempenho dentro da modalidade que nos interessa, certo? Então, mesmo sendo uma raça já com relativa aptidão para determinadas práticas funcionais, há indivíduos mais capazes e menos capazes, com maior e menor aptidão. E essas avaliações relacionadas às aptidões também podem ser feitas por profissionais capacitados, certo? Então, Fabrício, eu acho mais vantajoso o cavalo jovem, desde que você tenha pessoas, ou não sei se você tem capacidade, para dar preparação a ele. Não é? Uma boa iniciação, um bom condicionamento atlético, não é? Para que ele se transforme no atleta que vai servi-lo, vai servir conjuntamente com você. Não é? Esse atleta que nós estamos falando dele é um conjunto formado por cavalo e cavaleiro. Não é isso mesmo?
Então nós precisamos ter muito conhecimento para preparar um cavalo de modo a que ele adquira as competências para a modalidade que nós pretendemos praticar. Se você não tem essa capacidade e não tem um profissional competente para realizar esses processos junto ao cavalo, aí é diferente. Aí seria mais vantajoso você comprar já, adquirir um cavalo com essas capacidades, né? Já pronto para que você possa utilizá-lo. Agora é preciso também fazer uma avaliação, mesmo o cavalo estando pronto. Quais os níveis de funcionalidade que ele apresenta dentro das pretensões de utilização que você tem. Existem vários níveis, né? Nós estávamos falando outro dia da equitabilidade, né? Que é uma condição superior de desempenho funcional. Isso é equitabilidade, é a definição do termo. Existem pelo menos três níveis de equitabilidade a serem adquiridos pelo conjunto cavalo-cavaleiro. O nível básico, o intermediário e o avançado. Em qualquer modalidade, nós podemos aplicar esse raciocínio. Na própria vaquejada, você tem cavalos com níveis de equitabilidade diferentes. Ok? Então eu não sei qual é exatamente a sua pretensão. Quando você adquire um cavalo jovem que ainda não foi treinado, ele está ali, vamos usar a palavra entre aspas, virgem, não tem nenhum comprometimento. E agora nós vamos colocá-lo numa escala de treinamento, desde a iniciação até a sua especialização como cavalo de esporte. É um processo. Esse processo, para ser bem conduzido, e a meu ver, como treinador de cavalos, como profissional que se dedica a isso há 40 anos, não leva menos do que 3 anos. Desde o início da iniciação até o cavalo estar apto a nos servir, como cavalo de equitação, pelo menos 3 anos. No nível básico de equitabilidade, ok? Então, o que acontece hoje? Hoje os cavalos são preparados numa velocidade vertiginosa e por isso mesmo mal preparados, não é? Porque nós não respeitamos os limites do cavalo, não obedecemos os processos necessários para as aquisições que precisam ser realizadas pelo cavalo, tanto as cognitivas, né, de compreensão, de entendimento do cavalo, quanto as de nível físico, a preparação atlética. Isso não é imediato, é só vocês pensarem no tempo que leva a preparação de um atleta humano. Por que no caso do cavalo seria instantâneo, seria imediato? Muito menos no caso do cavalo, porque o atleta humano não carrega uma carga sobre si para realizar os seus desempenhos. O cavalo, sim. Ele não foi projetado pela natureza para o exercício dessas funções, né? Cavalo de montaria, cavalo de equitação. Então nós precisamos prepará-lo para essa finalidade. Então respeitar o cavalo é colocá-lo num processo de iniciação e de preparação atlética que possa conferir a ele o mínimo de condição para que ele venha nos servir dentro das nossas pretensões. Tá ok, Fabrício? Então é isso. Quero convidar você, Fabrício, para participar conosco lá do grupo de estudos, porque lá nós aprofundamos esses temas de forma bastante satisfatória, é um aprofundamento satisfatório. E estamos trabalhando lá com 52 temas da hipologia, né? Inclusive iniciação, a ginástica funcional preparatória para cavalos de equitação, a equitação, né? A equitabilidade, tudo isso é abordado lá e muitos outros temas, são dezenas de temas, né? Fica aí o convite para você. Aqueles que tiverem interesse em participar, basta enviar para nós aqui o contato de WhatsApp pelo direct e aí nós mandamos mais informações para vocês a respeito desse projeto, o grupo de estudos da escola chamada Cavalo. Muito bem, eu agora vou dar uma olhada para ver se alguém registrou aqui alguma pergunta por escrito, para que eu possa respondê-la. E já agradecendo aqui a todos que estão conosco,
durante a live. Lembrando que aqueles que chegaram atrasados poderão assistir a live por completo daqui a pouco, porque eu vou salvá-la aqui no feed do Instagram, ok? Vou dar um aceno aqui para vocês enquanto eu procuro aqui se ficou alguma pergunta registrada aqui, ok? Muito bem. Algumas pessoas aqui que estão sempre conosco. O Rodolfo, nosso aluno, está aqui. Rodolfo, muito obrigado por prestigiar aqui com a sua presença. O Ricardo Macatrão, nosso querido amigo que está sempre aqui conosco na live. Muito obrigado, Ricardo. Desculpe se eu não leio aqui o nome de todos, porque senão levaria um tempo muito maior. A Shaina Akel, que é nossa colaboradora aqui na escola chamada Cavalo, e está sempre conosco também. Muitíssimo obrigado, viu, Shaina, por nos prestigiar. Olha o Samuel aqui também, um espectador aqui muito assíduo. Obrigado, Samuel, por estar aqui conosco. Opa, ao meu aluno Marcelo aqui. Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo tranquilo com você? Obrigado, viu, por estar aqui nos acompanhando. Olha o Gilson Alves aí, outro companheiro que está aqui sempre nos prestigiando. Obrigado, Gilson. Opa, Sensei Rosimar, foi o primeiro que entrou, mestre do Karatê, um cavaleiro de muita qualidade, ocasionalmente está sempre fazendo instrução conosco também. É uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, Sensei. Obrigado mesmo, viu? É uma grande motivação a sua presença aqui para nós. Bom, vou voltar aqui novamente ao Marcelo aqui me retornando. Tranquilo, estamos na luta. Obrigado, Marcelo. Não deixe de nos acompanhar, viu? Nós temos uma grande amizade, tivemos convivências em tempos idos, né? Quando você fazia lá o curso técnico na Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, e para mim é uma lisonja ter as suas atenções aqui junto a nós. Um abração para você, Marcelo. Bom, eu não encontrei nenhuma pergunta. Deixa eu ver se alguém... O Sensei está falando aqui. Satisfação toda minha. Obrigado, mestre. Eu que te agradeço, Sensei. Obrigado, viu? Bom, falei já do grupo de estudos, não é? Não esqueçam de conferir as nossas publicações também lá no canal do YouTube. Nós estamos lá com aquela série sobre o tema equitação, já no 14º episódio. E eu acho que é uma série bastante completa e vale a pena conferir. Quem tiver interesse em conhecer essa série, faça isso na sequência dos episódios, para ter uma melhor compreensão do conteúdo. Logo que vocês entram no canal do YouTube, que tem a mesma denominação, a Escola Chamada Cavalo, vocês cliquem lá no link vídeos, e aí a relação da série ela aparece por completo na sequência, para que vocês possam assistir sem pular episódios, ok? E aqui no próprio, na bio, no link da bio aqui acima no Instagram, se vocês clicarem, vocês têm acesso direto a todas as mídias digitais que veiculam a Escola Chamada Cavalo e também aos cursos que nós oferecemos pela plataforma Hotmart. Se vocês quiserem conhecer os cursos e o conteúdo deles, basta clicar aí no link da nossa bio. Tá certo, pessoal? Bom, para finalizar então, quero lembrar a todos que a nossa prestação de serviços junto ao público equestre inclui palestras clínicas, cursos, programas de treinamento, assistências técnicas, consultorias e também mentorias digitais à distância sobre mais de 60 temas da hipologia. Aqueles que tiverem interesse no nosso trabalho, basta fazer contato que nós teremos imensa satisfação em atendê-los. Atendemos em domicílio, o nosso trabalho sempre teve caráter itinerante, então em qualquer lugar do Brasil nós atendemos presencialmente, ok, pessoal? Muito obrigado a todos mais uma vez, tenham uma boa noite, espero revê-los na nossa próxima live que acontecerá na terça-feira que vem, no horário das 19 horas. Peço agora licença para desconectar. Até logo, pessoal!